Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacob Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat e de seus 125 anos de história, semana sim, semana não. Tem novidades, análises, segredos e toda a cultura do carro italiano, que passa pelos modelos da Fiat e também das marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. Neste episódio, depois de nos aprofundarmos no que a Fiat prepara no segmento de hatches com o Grande Panda, vamos nos debruçar sobre os dois novos SUVs da marca, os projetos globais que darão origem à nova geração de Fiat Pulse e Fiat Fastback. Você vai ficar por dentro de tudo que a gente já sabe sobre eles e descobrir por que essa história de que eles são do segmento C, como andam dizendo por aí, talvez não faça tanto sentido. Vamos lá? Eu disse que essa temporada do 3,5 seria sobre os 125 anos da Fiat, mais especificamente que teria o tema do passado para o futuro. E depois de relembrar a história da marca e de falar sobre a nova fase que vai ser inaugurada ou está sendo inaugurada pelo Grande Panda, a gente volta aqui mais uma vez a falar sobre o futuro da Fiat, mas agora com foco em dois outros produtos fundamentais para os planos da empresa, os seus novos SUVs. A gente já sabe algumas coisas sobre eles, como o fato de que vão ser da mesma família inspirada pelo Panda dos anos 80, cujo primeiro fruto é o Grande Panda neste ano na Europa e em 2026 no Brasil, ou que eles foram antecipados pelos conceitos divulgados em fevereiro deste ano, bem como pelas linhas da fábrica de Lingotto, que é um ícone na história da Fiat, e ainda que usarão a plataforma Smart Car da Stellantis, a mesma do novo hatch da marca, e também dos Citroën C3, Aircross e Basalt, que chega inclusive nos próximos dias no nosso mercado. Por fim, eles darão origem a novos modelos na Europa, mas no Brasil vão ser os substitutos diretos de Pulse e Fastback, os projetos F2U e F2X, respectivamente. A seguir, eu vou me aprofundar nesses pontos e comentar um outro quesito que também é muito relevante, o segmento no qual esses carros vão estar inseridos. Nos últimos meses, uma confusão se instaurou nos portais automotivos e nas redes sociais. Até então, os SUVs da Fiat seriam carros do segmento B, o mesmo no qual a marca insere hoje em dia os seus dois SUVs brasileiros. Mas algumas publicações europeias passaram a dizer que os SUVs vão ser do segmento C. Afinal, que história é essa? Eu confesso que levei um susto quando eu vi pela primeira vez um desses sites e revistas europeias dizendo que os novos SUVs da Fiat vão ser carros do segmento C. Eu achei até que pudesse ser um erro de tradução envolvendo ali a fala do Olivier François, o CEO global da Fiat, na coletiva durante o evento de 125 anos da marca que foi realizado em 11 de julho. Isso porque o segmento C é aquele no qual estão os veículos que nós, no Brasil, chamamos de carros médios. Em termos de SUV, portanto, a gente teria o Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos, por exemplo. Os italianos também têm uma percepção próxima da nossa em relação a essa nomenclatura, chamando os veículos do segmento C de automedi. Durante o evento, o François disse que o retorno da Fiat à vida se daria fazendo, abre aspas, city cars icônicos, compactos frugais e inclusivos, mobilidade para a família e veículos profissionais, fecha aspas. Quello che facciamo da sempre e che troverete tra l'altro stasera sulla pista. City car iconiche, compatte, frugali e inclusive. Mobilità per le famiglie e infine i veicoli professionali, un grande orgoglio del brand, leader assoluto in 4 paesi su 3 continenti. Quando o François fala isso, ele usa o termo compact, que acaba podendo abrir alguma margem para interpretação, afinal em inglês, de fato, o termo compacto é muito comumente usado para se referir aos veículos do segmento C, que também são chamados de compact cars ou até mesmo small cars.
Ainda assim, de acordo com a Comissão Europeia, o segmento C é aquele dos medium cars, enquanto o B é dos small cars e o A dos mini cars. Ou seja, a gente volta mais ou menos à percepção que a gente tem hoje aqui no Brasil. Segmento C é aquele de carros médios, segmento B é aquele de carros compactos. A publicação que soltou mais proeminentemente essa notícia de que os SUVs vão ser carros do segmento C foi a Auto Express, do Reino Unido, portanto de língua inglesa, em uma matéria de 25 de julho que traz projeções dos novos SUVs. Já a Autocar, que é do mesmo país, de acordo com uma matéria que eles publicaram no próprio dia 11 de julho, teria ouvido do François a seguinte declaração, abre aspas, finalmente vamos voltar ao segmento C, focados em valores como bastante conforto, espaço e carros para a família. É o que as pessoas querem hoje, fecha aspas. Publicações como o Motor 1 do Reino Unido e a Quattro Rotte da Itália também usaram o mesmo segmento para se referir ao projeto do Giga Panda, que é como foi apelidado informalmente, não é o nome oficial, novo SUV com um estilo mais tradicional, sem ser fastback, da Fiat. Portanto, essa fala do François coloca em xeque essa minha tese de que havia ali alguma distorção envolvendo a tradução de alguma coisa, de alguma fala. Segundo a Autocar, em algum momento o François disse com todas as letras que a Fiat retornaria ao segmento C, do qual, vale dizer, ela não está ausente. Na Europa tem o tipo e no Brasil tem a Toro, mas é evidente, ela já foi muito mais presente nessa fatia de mercado. O problema é que isso não bate muito com o que a gente já sabe dos carros, que é verdade, não é tanta coisa assim, afinal de contas, o primeiro deles é esperado para 2025 na Europa e 2026 o segundo deles, embora a Fiat não confirme ali oficialmente a ordem. Provavelmente a gente vai ver primeiro o SUV com estilo tradicional, que seria a nova geração do Pulse, e depois o com estilo fastback, que vai ser a nova geração do fastback. Isso lá na Europa. Aqui no Brasil, como a gente está tendo ali mais ou menos 2 anos de diferença entre o Grande Panda e o substituto do Argo, ou a versão brasileira do Grande Panda, a gente ainda não sabe como chamar esse carro, o F1H, então provavelmente a gente vai ver o primeiro SUV chegar aqui em 2027 e o segundo SUV ali por volta de 2028. Mas a questão toda é que destoa um pouco do que o próprio CEO da Fiat já declarou em outros momentos, chamar esses dois SUVs de SUVs médios. E pior ainda, pode dar a ideia de que a Fiat vai forçar a barra no posicionamento dos seus novos SUVs, o que teria o potencial de ser um desastre, basta a gente lembrar de outros casos em que a marca tentou, de algum modo, fazer algo parecido e se deu mal, como o caso do Linea. Para começar, vamos analisar aqui por que faria sentido dizer que os novos SUVs da Fiat seriam sim carros do segmento C, ou seja, veículos médios. Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista de plataforma, há uma margem para dizer isso. Então, sim, com base apenas no quesito plataforma, as novas gerações de Pulse e Fastback poderiam ser classificadas como carros médios. Por quê? Porque a Stellantis declarou em uma apresentação feita no início do segundo semestre, depois do evento da Fiat, que a Smart Car foi pensada para, abre aspas, carros do segmento BC com atitude SUV, fecha aspas. Além de ser compatível com veículos elétricos de até 400 km de autonomia e tecnologia híbrida. O grupo afirmou ainda que a plataforma foi construída, abre aspas, frugalmente, fecha aspas, e tem escala global para garantir eficiência em termos de custos, entregando veículos competitivos e alinhados às novas demandas globais de mercado, com maior altura do solo e posição mais elevada de condução, bem como melhor visibilidade, capacidade de levar até 7 ocupantes e conectividade ímpar, isso de acordo com a Stellantis. O mais curioso, no entanto, é que o grupo classifica o Citroën C3 Aircross como um carro do segmento B de bola. Aliás, no Brasil, a marca usou isso como um trunfo, dizendo que ele é o único B SUV de 7 lugares no mercado, e de fato ele é.
Só que, ao mesmo tempo, a Stellantis classifica o Opel Frontera como um carro do segmento C. Até aí, não teria nenhum problema, né? São dois carros feitos na mesma plataforma, um do segmento B, outro do segmento C. Porém, não seria um problema se o Frontera não fosse apenas um rebadge do primo francês. Na verdade, se a gente olhar para a ficha técnica que foi divulgada pelas suas respectivas marcas, o Frontera é alguns milímetros menor que o Aircross. A versão alemã tem 4,38 metros de comprimento contra 4,39 da francesa, ok? Quase nada, mas oficialmente é menor. Já o entre-eixos e a largura são exatamente os mesmos, bem como na versão brasileira do Aircross, 2,67 m de entre-eixos e 1,79 m de largura. Mas o nosso carro aqui do Brasil tem um comprimento ligeiramente menor, ele tem 4,32 metros contra quase 4,40 dos primos europeus. É verdade que, quando uma marca posiciona um carro em um segmento ou em outro, existem mais fatores em jogo do que só ali o porte. A gente pode voltar mais uma vez para o caso da Fiat. O Linea tinha porte de sedã médio, equipamento de sedã médio, motorização de sedã médio, e por isso a Fiat posicionou ele como um sedã médio, principalmente aqui no Brasil. Mas o fato dele ser derivado de um compacto sempre fez sombra ao Linea e impediu que ele concorresse, como a Fiat gostaria, de igual para igual com os sedãs médios japoneses. Depois ela teve inclusive que reposicionar o Linea. Já o atual Fiat Tipo tem porte de carro médio, usa uma plataforma que deu origem tanto a carros compactos como carros médios, mas ele tem uma proposta mais racional, ele tem menos tecnologia do que os médios de fato, tem motorizações mais simples, então ele acaba tendo um posicionamento mais intermediário. Ele custa um pouco mais que os compactos, ele começa ali nas versões topo de linha dos carros compactos, mas ele custa também um pouco menos que os médios, ele não chega ao topo de linha de um carro médio tradicional lá na Europa. Em nenhum desses casos, no entanto, a Fiat conseguiu replicar o sucesso desses dois modelos no mercado turco em outros países. Lá na Turquia, tanto o Tipo como o Linea fizeram e fazem muito sucesso, mas ficaram restritos à Turquia. Na Europa ou aqui no Brasil, eles não foram bem. Sendo assim, o que parece é que a Opel, ou Opel, como você preferir, por estar em um degrau acima da Citroën na hierarquia de marcas da Stellantis, decidiu chegar e dizer que, embora seja o mesmo carro, né, as duas marcas têm ali o mesmo carro em mãos, o dela é superior de algum modo, por algum motivo, não sei qual, e por isso ela posicionou o carro como um modelo do segmento C, ao contrário da prima francesa, que está ali como uma marca de entrada da Stellantis e, por conta disso, colocou o carro no segmento B. A Opel tem aí também, né, um motivo fazendo isso para cobrar um pouco mais do que a Citroën cobra, e de fato ela cobra mais do que a Citroën. Na Itália, o C3 Aircross começa ao redor dos 19 mil euros, enquanto o Frontera não sai por menos de 24 mil. Em ambos os casos, versão híbrida de entrada com 100 cavalos de potência, ou seja, exatamente a mesma motorização, que é a mais acessível. Então, esse seria um modo de enxergar as coisas. Até porque, de fato, o porte desses carros dá brecha para isso. E a gente volta ao ponto inicial, que é o que a plataforma permite essas marcas fazer. Para a gente ter uma ideia, um Jeep Compass tem 4,40 metros de comprimento, 2,63 de entre-eixos e 1,82 de largura, ou seja, é bastante próximo do Aircross e do Frontera, né? 4,39 de comprimento contra 4,40, 2,67 contra 2,63 de entre-eixos, ou seja, é até maior nesse caso, e o Compass 1,82 de largura e os outros dois 1,79, ou seja, tá ali parelho, né? Se fosse só por conta de porte, daria para se passar por um carro médio. O problema é que, quando você posiciona esses carros como modelos do segmento C, os SUVs
da ex-PSA deixam de competir com carros como Jeep Renegade, Chevrolet Tracker, Hyundai Creta, Nissan Kicks, Volkswagen T-Cross e passa a brigar com Jeep Compass, Chevrolet Equinox, Hyundai Tucson e Volkswagen Taos. Ou, no caso do mercado europeu, a gente tem, por exemplo, o Nissan Qashqai e o Renault Austral. E eu pergunto, será que esses carros têm fôlego para aguentar esse tipo de rival? A meu ver, eles não têm. Tanto é que, mesmo existindo uma diferença considerável de preço ali, 4 mil euros até mais, dependendo, entre Aircross e Fronteira, ambos ainda estão distantes do Compass, cujos preços começam em 35 mil euros na Itália, ou seja, quase 10 mil euros a mais do que o Fronteira. Para se ter uma ideia, o Jeep Avenger começa nos 24 mil euros no mercado italiano e é um BSUV de entrada, enquanto o Nivus e o T-Cross partem de pouco mais de 25 e de 26 mil euros, respectivamente. Na Hyundai existe o Kona, que fica entre os 27 e os 32 mil euros, enquanto o Tucson parte dos 33. E na Nissan, até é possível encontrar um BSUV, o Juke, por menos, na faixa dos 19 aos 23 mil euros, e um CSUV por 27 a 37 mil euros, que é o Qashqai. Mas é uma exceção à regra. Portanto, apesar do porte, falta refinamento para que o Aircross e o Fronteira sejam posicionados num segmento superior. Não tem por que enxergar o Fronteira, que aliás é um substituto do Opel Crossland, que é justamente a versão alemã do Chevrolet Tracker da geração passada, ou seja, um B-SUV, então muito menos o Aircross como carros do segmento C, ainda que eles tenham porte para isso em alguma medida. E é por isso que eu acho que seria um erro a Fiat forçar a barra e dizer que os seus SUVs serão médios. Mas ainda existem outros bons motivos para ser contrário a essa medida. E se você ainda não entendeu por que Aircross e Fronteira são tão importantes nessa história toda, você vai entender a seguir. Mas antes de continuar, eu quero dar alguns recados, começando pelos comentários que eu recebi aqui sobre os últimos episódios. Sobre o episódio 76, em que eu falei sobre os 2 anos do Fastback, no YouTube, o Ulisses Pereira deixou o seguinte comentário: eu sou suspeito para falar, mas como venho comentando, Fiat foi e está agindo de certa forma injusta com o Pulse. A dupla de SUVs são produtos fantásticos. Eu particularmente prefiro o Fastback pelo estilo. Ulisses, eu comentei lá, né, te respondi e realmente acho que você tem toda a razão, concordo com você. Eu acho que a Fiat tá deixando a desejar no modo como ela tá conduzindo as coisas com o Pulse. Ela poderia mexer mais no carro para tentar fazer ele reagir. Eu sei que quando junta com as vendas do Fastback, a Fiat tem uma posição relativamente confortável, mas pensa só se a Fiat conseguisse fazer o Pulse voltar a crescer nas vendas, voltar a ficar ali no patamar pelo menos das 4, 5 mil unidades. Se ela juntasse isso com o Fastback, ela estaria muito mais próxima da liderança do segmento do que ela está hoje, né? Você tem ali ela bastante próxima, mais na verdade do terceiro colocado do que do primeiro colocado, que é a Volkswagen, com a dupla T-Cross e Nivus. A Chevrolet com um modelo só consegue ficar próxima de 2 da Fiat. Então poderia sim ser bastante interessante o Pulse voltar a ter melhores vendas. E para isso a Fiat tem que mexer no carro. Tem como as versões Turbo 200 custarem mais caro até do que o próprio Fastback de entrada. Simplesmente não faz sentido. E até do que outros modelos do próprio grupo que são maiores, né, como o Jeep Renegade. O Maurício Diniz também deixou lá no YouTube: tem um Fastback, estou satisfeito. Só não entendo por que a Fiat não investe na segurança do crash test. Primeiro, obrigado por compartilhar sua experiência com o Fastback. É interessante saber que existem
proprietários satisfeitos com ele. Sobre essa questão do Latin Cap, do crash test, eu já falei sobre isso no episódio 53, que um fato é, a Fiat precisa melhorar em segurança, isso é inquestionável, e do outro lado a gente precisa medir muito bem o que o Latin Cap diz sobre a Fiat. É um pouco complexo você pegar essas notas e dizer que o carro não é seguro, né? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque senão eu vou me alongar muito, mas acho que vale ouvir esse episódio no qual eu explico esse meu ponto de vista sobre o Latin Cap. O Francisco Carlos também mandou um feedback aqui sobre o Fastback, falou: carro espetacular, sou proprietário de um. E o André Terra Dias disse: tive um Pulse Drive 1.3, fiquei 1 ano com ele escreveu ela, mas é ele, é o SUV. Troquei por um Fastback Turbo 200 e, na minha opinião, não faz sentido hoje você comprar um Pulse. Exatamente, né? De novo a gente entra naquela questão. O Pulse fazia muito sentido quando ele custava menos do que os SUVs maiores. E hoje em dia, a única parcela ali do mix do Pulse que faz esse sentido, que faz esse papel, são as duas versões de entrada. Nem a versão S-Design, pelo preço dela, você já consegue comprar ou chegar muito próximo de SUVs maiores e turbinados. Então, não faz sentido você levar o Pulse exatamente. Eu, por exemplo, prefiro o Pulse porque é um SUV menor. Então, para mim faz sentido justamente pelo tamanho. Ou, de repente, a pessoa não quer um motor turbinado, ela quer realmente um motor aspirado. O motor 1.3 é muito econômico, então faz sentido. Mas, de modo geral, não faz. Sobre o episódio 75, em que a gente falou sobre os 40 anos do Uno no Brasil, o Caio Henrique Sampaio Reis deixou lá no YouTube também: esse carro marcou minha infância e é meu sonho e me trouxe para o mundo automobilístico. Sou apaixonado nesse carro. Então, mais uma história aí para conta do Uno, e muito obrigado por compartilhar aqui com a gente, Caio. Esse episódio ficou um pouco grande, então por isso eu não vou ler mais comentários aqui. Tem comentários também das redes sociais que eu vou acabar não fazendo, mas eu preciso fazer uma correção que, na verdade, o Rafael Diniz me mandou. São duas correções, ele tá maratonando, ele mandou uma mensagem e falou assim: parabéns pela página, pelo podcast, sem dúvida a melhor de todas para quem é fã da Fiat de verdade. Sou apaixonado pela marca desde que eu era criança, cresci colecionando coisas da Fiat e consegui realizar meu sonho de infância. Hoje eu trabalho na fábrica da Fiat. E ele me disse, primeiro, uma correção no episódio em que eu falo sobre a Fiat e o BBB, porque a Fiat aposta tanto no BBB. Eu disse que o Argo foi lançado em março e, na verdade, ele foi lançado em maio. Então, a Fiat poderia fazer alguma ação ali no BBB, mas talvez não desse para fazer de fato o lançamento do carro. Muito obrigado pela correção, Rafael. E no episódio em que eu conto a história da Fiat no Brasil, então tem tanto lá na segunda temporada quanto agora nessa última temporada, eu falei, né, que o Credorvino Bellini foi o primeiro presidente brasileiro da Fiat, né, que não foi italiano. E até hoje é um dos dois únicos. Essa informação foi tirada do livro A Virada Estratégica da Fiat no Brasil, e ela considera o quê? O período em que a Fiat foi 100% controlada pela Fiat da Itália, pela matriz. Porque, como vocês viram nesse episódio, teve uma época ali em que a Fiat do Brasil foi uma sociedade entre a Fiat italiana e o governo de Minas Gerais. E, naturalmente, nessa época, a gente teve um presidente que foi brasileiro, que foi o Miguel Augusto Gonçalves. Rafael me mandou isso porque esse presidente, ele é de Itaúna, que é a cidade do Rafael, então ele tem todo um orgulho ali envolvido, e ele lembrou disso, né, que teve sim um presidente brasileiro, mas considerando essa questão que o governo de Minas era sócio da Fiat durante esse período, então não era uma escolha 100% da Fiat em si. Rafael, muito obrigado mais uma vez, já mandei essa mensagem lá agradecendo, obrigado por ouvir e obrigado por fazer essas correções, então estão aqui devidamente corrigidas. Se você está ouvindo pela primeira vez, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações clicando no sininho. Isso se você estiver ouvindo pelo YouTube, é claro. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music.
ou em favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. E se você estiver no Spotify, também não esquece de deixar um comentário sobre o que você achou desse episódio. Você também pode acessar bit.ly/3,5podcast. Tudo junto e por extenso. bit.ly/3,5podcast. Isso vai levar você ao Medium do 3,5, que é um espaço com todas as opções para você ouvir o podcast, e você ainda encontra posts especiais com conteúdo extra, além de links para as referências citadas neste episódio, bem como episódios relacionados e todo o acervo do podcast. E se você quiser conferir análises, notícias quentinhas, fotos, vídeos, dicas ou só coisas aleatórias sobre os Fiat, me segue no Instagram e no Facebook. É só procurar pelo @3,5podcast. Recados dados, vamos voltar para o episódio. Além de lembrar do histórico da Fiat, que já teve tentativas frustradas de posicionar modelos de modo polêmico, para dizer o mínimo, a gente precisa voltar à questão do tamanho para entender por que seria um erro dizer que os novos SUVs da marca pertencem ao segmento C. Ao que tudo indica, a nova geração do Pulse vai ser um reflexo do Citroën Aircross, tal como o Grande Panda é um reflexo do Citroën C3. E, por tabela, o novo Fastback vai ser um reflexo do Basalt. A Stellantis até criou um novo termo para que a gente não chame essa estratégia de rebadge, que é algo visto como pejorativo na maioria dos casos. Eles chamam isso de reskin, uma denominação que remete ao campo da tecnologia, do software, que é quando você pega um sistema e dá uma nova cara a ele, uma nova pele para ele. O grande exemplo disso é o Android, que no fundo é um só sistema operacional, mas cada marca ali do dispositivo pega essa mesma estrutura, cria essa pele personalizada para deixar do modo como ela prefere, com a sua identidade, e aplica essa fantasia ali à interface, que é com o que o usuário vai de fato interagir. Então, toda a parte de trás do sistema é comum, mas a parte com a qual ele tem contato tem a cara de cada marca. Até as montadoras usam o sistema operacional do Google para rodar nas suas centrais multimídias. É o caso da própria FCA, ela fez isso com o sistema Uconnect. Você liga o sistema ali, ele não tem exatamente a cara de um celular com Android, porque ele tem essa camada, essa pele diferente para realmente dar uma outra cara e que converse com a marca ou até com o dispositivo no qual ele está inserido. Para a Stellantis, é isso que eles estão fazendo com os seus carros. Então, não são rebadges, são reskins. Se é um termo que vai pegar, eu não sei, mas não deixa de ser um nível um pouco mais profundo de rebadge. Alguns feitos com maior êxito, outros nem tanto, como eu disse no episódio 73. Portanto, observando o que a gente tem visto até aqui, é difícil supor que os novos SUVs da Fiat vão fugir muito das medidas apresentadas pelos primos. A questão, tal como a gente viu no caso do Grande Panda, é se a versão brasileira desses carros vai ser um derivado do Fiat visto na Europa ou do Citroën produzidos no Brasil. Aqui eu vou seguir supondo, pelo que eu ouvi quando eu estava lá na Itália, no evento do dia 11 de julho, e pelo meu desejo de que a Fiat não siga os erros da irmã francesa que eu elenquei no episódio 71, que vai ser o primeiro caso, ou seja, que os nossos carros vão ser versões dos projetos europeus da Fiat e não dos Citroëns nacionais. Sendo assim, vale olhar para o caso Citroën C3 e Grande Panda. A versão francesa tem 4,01 metros de comprimento contra 3,99 do Panda, 1,75 de largura contra 1,76 do Panda e entre eixos de 2,54, supostamente, porque eu obtive esse número por meio de pesquisa em sites automotivos da Europa, porque a Citroën em si não divulgou uma medida em nenhuma comunicação oficial, nem a Fiat, mas a Fiat ainda não liberou realmente a ficha técnica do Grande Panda. Se for realmente 2,54, e deve ser mesmo, é o mesmo número do nosso C3 nacional. Só que, tal como o caso do Aircross,
O carro brasileiro, o C3 brasileiro, tem 3,98 metros de comprimento e 1,73 de largura, então ele é a menor das três variantes. Ainda assim, são diferenças mínimas, provavelmente ali por causa de mudança no para-choque e alguma outra mudança pequena. E estruturalmente falando, os carros têm o mesmo tamanho, voltando àquela ideia de skins. O meu ponto é, diante disso, a gente pode esperar que a nova geração do Pulse tenha cerca de 4,4 metros de comprimento, que é o mesmo que o Aircross europeu? Para mim, é bastante provável dizer que sim. Porém, tem uma hipótese também, que é a Fiat trabalhar com uma medida mais próxima do Aircross nacional, o Aircross que a gente tem no Brasil, que é um pouco menor, ele tem 4,32 de comprimento. Assim como o Grande Panda está mais próximo do nosso C3 aqui brasileiro do que do C3 europeu em termos de tamanho. A Fiat demonstrou que ter carros compactos que aproveitem melhor o seu tamanho vai ser um DNA da marca nessa nova linha, como sempre foi no passado. Então faz sentido a Fiat buscar ter um carro um pouco menor. Um rumor que poderia corroborar essa hipótese é o de que a Fiat teria optado por não lançar uma versão de 7 lugares do SUV. Ela até teria sido cogitada, existiria essa possibilidade, afinal de contas os primos têm, mas, segundo esse rumor, a Fiat teria abandonado essa ideia. E isso também bate com o design do conceito que foi mostrado em fevereiro, no qual não existe janela na coluna C para o SUV, diferentemente dos primos francês e alemão. Se você olhar o Aircross e o Fronteira, eles têm um vigia ali na coluna C. No conceito que a Fiat divulgou, não tem. E os carros pixelados que foram mostrados na apresentação de julho na Itália, dá para ver durante essa apresentação que nesses carros, no caso do Fastback, não parece ter uma janela na coluna C. E embora isso não fique muito nítido no caso do SUV com um design mais tradicional, pelo que a Fiat deu a entender até aqui, esses dois carros vão ser praticamente idênticos até a coluna C, basicamente como já acontece hoje com o Pulse e Fastback. Aliás, falando do Fastback, então a lógica também seria supor que a nova geração do modelo tenha algo próximo ali dos 4,35 metros de comprimento, como é esperado que o Basalt tenha a partir dos números divulgados da versão indiana, porque a gente ainda não tem do carro brasileiro. Isso deixaria o SUV Coupé da Fiat bem próximo do carro atual. O Fastback atual tem 4,42 metros de comprimento, é um carro bem comprido. Inclusive eu já vi até gente classificando ele como carro do segmento C hoje em dia, apesar de não ser, o entre-eixos dele não é, os equipamentos não são, então não faz sentido classificar ele como um C SUV. Mas, se levasse em conta só o comprimento, sim, porque ele é inclusive mais comprido que o Jeep Compass. E, na verdade, se o Fastback ficar menor, é até interessante, porque vai corrigir o problema de proporção que a gente vê na geração atual do Fastback. E ainda por cima, não quer dizer que ele vai ficar necessariamente mais apertado, porque ele ainda assim vai ganhar 10 centímetros de entre-eixos. Sairia dos atuais 2,53 e passaria para os 2,67 que a gente vê nos SUVs da Citroën. Tanto os europeus quanto os brasileiros tem o mesmo entre-eixos de 2,67, então já seria um ganho bastante significativo. Como eu disse no episódio anterior, o Fastback na nova linha de produtos globais é o carro que deve se manter mais fiel ao que a gente vê hoje no Brasil. E isso fica nítido quando a gente volta para o Pulse, porque se tudo se confirmar, o SUV tradicional, que vai ser a nova geração do Pulse, vai crescer tanto que ele vai ficar quase irreconhecível. O atual Pulse tem 4,09 metros de comprimento. Na nova geração, de acordo com toda essa teoria, ele poderia ter algo entre 4,30 e 4,40. Ganhar 20 centímetros de comprimento pode parecer pouco, mas não é, tá? É grande coisa na indústria automotiva. Para a gente ter uma ideia, a diferença que atualmente separa o Renegade do Compass é menor do que isso. O Renegade tem 4,26 metros de comprimento e o Compass tem 4,40, ou seja, uma diferença de 14 centímetros. O Pulse cresceria mais do que isso. Portanto, propor que esse novo SUV seja do segmento C, para mim seria ainda mais estranho, porque é o Pulse
pulando 2 casas, não uma, né? Ele deixaria de ser um SUV de entrada, nem passaria para um segmento B mais tradicional, ele já passaria para o C. Então é um salto muito grande. Faria muito mais sentido tratar esse novo carro, de fato, como um modelo inédito, e não como a nova geração do nosso SUV compacto, que, como eu já disse em várias ocasiões, nem para compacto direito ele está mais para subcompacto hoje em dia. Aliás, eu estou bastante curioso para saber como que a Fiat vai lidar com essa mudança de um SUV de entrada para um SUV tradicional, já que o Pulse praticamente inaugurou um novo segmento, que vai ficar muito mais robusto esse segmento nos próximos meses, né? A gente tem Renault Kardian, que já chegou, vai ter o SUV da Volkswagen, o A0, vai ter um novo modelo da Chevrolet baseado no Onix e talvez o novo Honda WRV. Então, quando enfim vai virar uma fatia significativa do bolo de SUVs, enfim, quando as pessoas vão entender esse segmento, a Fiat vai simplesmente desistir dele? É uma das questões em aberto, né? Ou será que a Fiat vai manter a geração atual do Pulse de algum modo? É isso que eu estou curioso para ver, inclusive porque eu, como ex-proprietário, ainda tenho o Pulse em casa, não é exatamente meu, mas eu ainda uso ele, e eu já falei isso aqui, para mim foi muito decisivo ele ser menor do que os SUVs tradicionais. Eu gosto disso, né? Eu valorizo isso. Então é uma pena ver que talvez a gente não tenha mais essa opção dentro da Fiat, né? Você teria ali só o Panda no caso, mas como eu vou falar daqui a pouco, ele é um hatch, ele vai ser posicionado como um hatch, não como um SUV. Bem, inclusive, já vamos entrar nesse ponto, porque parte da confusão envolvendo o posicionamento dos novos SUVs da Fiat passa pelo próprio Grande Panda e o seu visual aventureiro. Algumas publicações europeias cometeram o mesmo erro dos jornalistas brasileiros que diziam que o novo Argo seria um SUV. Mas isso não é verdade, porque o Panda é o city car compacto ao qual o Olivier François fez referência tanto ao apresentar os conceitos em fevereiro, quanto ao mostrar o hatch em julho. Quando o conceito foi divulgado, estava escrito lá, City Car, e era o Panda. E a mesma coisa depois em julho. Portanto, como eu já disse no episódio 71, a Fiat não trata o Grande Panda e a sua versão brasileira, que é o substituto do Argo, como SUV, e sim, no máximo, como um hatch aventureiro. O próprio código do projeto deixa isso evidente, é F1H, H de hatch, não de SUV. Isso deixa espaço para que haja, sim, um verdadeiro B-SUV, que hoje é o segmento mais importante do mercado, tanto no Brasil quanto na Europa. Talvez não na Itália em si, mas para a Fiat voltar ao jogo, ela vai ter que ir além da Itália, e é por isso que é importante ter um carro no segmento dos B-SUVs. Portanto, não faz sentido supor que esse SUV seja posicionado como um carro do segmento C. O Fastback, que é mais caro e talvez alguns milímetros maior, até faria um pouco mais de sentido falar, olha, o B-SUV nosso é o SUV mais tradicional e o Fastback vai migrar para o segmento C. Mas ainda assim, é preciso fazer uma importante ressalva. Como a gente viu, a plataforma permite que a Fiat, em termos de tamanho, posicione os SUVs como veículos do segmento C. Porém, se ela fizer isso, ela pode cair em uma armadilha. Como carros do segmento B, esses SUVs teriam um trunfo bastante grande em termos de porte e de espaço interno. Eles se posicionariam talvez como um dos melhores nesse quesito, né? Um dos B-SUVs maiores, com maior espaço interno, ok, é uma vantagem legal. Mas, a partir do momento em que a Fiat opta por classificá-los como SUVs médios, a imagem muda. Eles se transformariam em um dos menores do segmento. E pensando no futuro, em que a tendência é que os carros cresçam, o que seria uma vantagem no segmento B se transforma em desvantagem no segmento C. O próprio Jeep Compass é esperado que cresça consideravelmente na nova geração e que ofereça uma autonomia próxima dos 700 km na versão elétrica, enquanto a Smart Car oferece no máximo 400 km, que é um índice mais condizente com veículos compactos, não médios. Então, esse seria um dos principais motivos para manter os SUVs como carros do segmento B. Eles ficariam ultrapassados muito rapidamente se eles fossem vendidos como C-SUVs. E vale lembrar que uma das maiores rivais da nova fase da Fiat na Europa
é a Dacia, que é reconhecida por entregar carros espaçosos, simples e com ótimo custo-benefício. Não à toa, eu fiz um post no Instagram, que eu vou deixar nas referências desse episódio, que mostra a ascensão do Sandero na Europa e, sobretudo, na Itália, onde o hatch romeno nem figurava no top 10 alguns anos atrás, por exemplo, antes da pandemia, e hoje ele é o vice-líder de mercado, perigosamente se aproximando do Panda em alguns meses. Então tá evidente que transformar o icônico carro da Fiat em um hatch do segmento B é uma tentativa de tentar frear esse crescimento do Sandero, da Dacia, e assim fazer a Fiat voltar a ganhar participação de mercado. E como eu disse, esse Sandero é um fenômeno em toda a Europa. Então, se a Fiat conseguir bater no Sandero na Itália, provavelmente ela vai, mas se ela conseguir fazer isso na Europa também, é uma oportunidade de fazer a marca voltar a ser relevante em outros países além da Itália. Não à toa, tanto o Grande Panda quanto o Sandero têm um apelo aventureiro. Eles vão ter uma versão, no caso o Sandero já tem, né? O Grande Panda vai ter também uma versão menos aventureira, e tem a versão aventureira, que no caso do Sandero é a Stepway, que a gente conhece bem porque também tinha aqui no nosso mercado. No caso dos SUVs, principalmente daquele que vai ser o novo Pulse, a Fiat deve estar de olho no Duster, que é vendido como Renault no Brasil, mas que ganhou recentemente uma nova geração lá na Europa, e lá ele tem, obviamente, o logo da marca romena. Essa nova versão do SUV da marca Low Cost do grupo Renault tem 4,34 m de comprimento, 2,65 de entre-eixos e 1,81 de largura, ou seja, medidas muito próximas às do Aircross que a gente tem aqui no Brasil, reforçando aquela ideia de que as medidas do SUV da Fiat devem ser mais ou menos as mesmas do primo francês para atacar o Dacia. Tudo isso para dizer que, analisando friamente, não faz sentido a Fiat dizer que os seus SUVs, ainda mais aquele com estilo tradicional, vão ser veículos do segmento C. Tudo bem, pode ter ali alguma confusão entre as classificações usadas, né, ainda mais entre Brasil e Europa, e existe a suposta fala do CEO da Fiat de que a marca vai voltar ao segmento, mas não faz sentido. Especialmente no Brasil, eu apostaria 100% de que o posicionamento vai ser de B SUV. Talvez o Fastback um pouco menos, mas o que seria a nova geração do Pulse, para mim, não faria sentido nenhum ser classificado como C SUV. Mas, então, o que poderia explicar essa suposta fala do François? Em primeiro lugar, é importante lembrar que o CEO da Fiat fala muito, mas que o ritmo da marca muda ainda mais rápido. Ele já declarou várias coisas que no fim não saíram do papel ou saíram de um modo muito diferente. O exemplo mais recente é que em uma semana ele disse em uma entrevista ao Automotive News que provavelmente não transformaria o 500e em um carro com versões híbridas, só para na semana seguinte fazer exatamente o anúncio contrário, oficializando a versão híbrida leve do hatch para algum momento entre 2025 e 2026. Então, já viu, né? Mas, ainda que a gente confie nessa fala que foi reportada pela publicação inglesa, o François poderia estar se referindo a outro carro. Não quer dizer necessariamente que seja esses dois SUVs. O próprio Fastback poderia talvez ser um veículo mais puxado para o segmento C, como eu disse, enquanto a nova geração do Pulse permanece ali no B. É uma possibilidade. E tem ainda outras hipóteses, por exemplo. Entre os conceitos que foram apresentados em fevereiro, estava um veículo chamado Camper, que é um modelo que parece ali uma versão alongada do SUV, mas com um visual próprio. E esse sim tem uma janela traseira na coluna C. Então poderia ser um SUV de 7 lugares? Faz sentido. Talvez não seja uma novidade de curto prazo, por isso que a gente ainda não sabe tanto sobre ele, mas poderia fazer parte de planos futuros da marca. E outro carro que já foi cogitado, mas que a gente não sabe como anda, se é que anda, é o substituto mais direto do 500X, um crossover que o François sugeriu em algum momento do passado ser uma espécie de 500 XL, agregando também um pouco da minivan 500L, que saiu de linha cerca de 2 anos atrás. Faria sentido supor que um modelo da linha 500 tenha um posicionamento superior ao da linha Panda, portanto, esse poderia ser um carro legítimo do segmento C, já que o 600
cumpre o papel de representar a linha icônica dessa linha do Cinquecento, uma linha mais pro lado Dolce Vita da Fiat. No segmento B, hoje em dia, o 600 está lá, então poderia vir esse novo carro como um carro do segmento C. E para finalizar, eu volto à fala do Olivier no dia 11 de julho. O executivo diz que o futuro da Fiat passa por 1. City Cars icônicos, ou seja, Cinquecento, Panda e agora o Grande Panda. 2. Compactos frugais e inclusivos. Poderia ser tanto o Grande Panda quanto os SUVs, mas tem que ter algum compacto aqui, ou seja, tem que ter segmento B para Fiat aqui. 3. Mobilidade para a família. Algo um tanto genérico. Não precisa ser do segmento C para ser um carro familiar. A gente tem exemplos aí, Cinquecento-L, Multipla e Idea, eram todos carros familiares do segmento B. Então, e 4, veículos profissionais, ou seja, as vans que já estão aí, estão bastante consolidadas, mas também as picapes como a Estrada. E o François completa dizendo que tudo isso se refletia nos modelos presentes na pista naquele dia. Quais eram os carros que estavam lá? A gente tinha vários carros que marcaram o segmento A para a Fiat, onde ela continuará atuando com o Cinquecento e Panda, o Panda atual, o Pandina. Então a gente tinha lá o Cinquecento original, o Topolino, o Cinquecento dos anos 90 e o Cinquecento E e o Topolino, que são os carros atuais existentes hoje. Além do 120C e do próprio Panda. A gente também tinha em peso diferentes modelos do segmento B, carros generalistas e que foram muito populares na Itália, mas também na Europa no passado. Tinha o Cinquecento Balilla, que foi um carro feito para as massas, o 600 antigo, o Uno e o Punto, e também o 600 atual, né? Mas também tinha as minivans compactas, 600 Multipla, que é aquela múltipla antiga, e a múltipla dos anos 90, aquele lá meio feioso que as pessoas não gostam. E tínhamos, de fato, carros do segmento C, mas em um número muito menor. A gente tinha o Fiat 194, que estava presente na forma da perua Familiare e do esportivo Spider, e o coupé esportivo Otto V. Só tinha isso de segmento C lá. Dito isso, talvez faça sentido supor que a Fiat possa posicionar os seus SUVs de modo estratégico. Eles até podem ter porte ou espaço do segmento C, mas definitivamente terão preço do segmento B, como eu disse, ainda mais aqui no Brasil. Se nem mesmo a Opel, que é uma marca com posicionamento superior dentro do grupo, é capaz de fato brigar com os SUVs médios, apesar de classificar o Fronteira de tal modo, por que a Fiat conseguiria? O nível de refinamento dos SUVs da marca teria de ser muito maior para isso, o que não faz sentido dentro do papel que a Fiat tem hoje no grupo, nem considerando os pilares da nova estratégia global da marca italiana. Em comunicado, celebrando os 125 anos da marca, o François reforçou, abre aspas, nos últimos 125 anos, a Fiat vem sendo sinônimo de relevância social, oferecendo aos nossos clientes aquilo do qual realmente precisam, em coerência com os tempos que vivemos. Os nossos clientes querem city cars icônicos e acessíveis, compactos frugais e inclusivos, mobilidade para toda a família, veículos comerciais e, por fim, Abarth para uma dose de diversão no dia a dia. É exatamente o que a Fiat oferece. Hoje anunciamos o retorno da Fiat ao mercado global generalista com base em 3 pilares: design e projeto italianos, plataformas globais e relevância local. E o Grande Panda é o primeiro veículo da nossa nova família global. Portanto, na próxima década, teremos a oferta certa para cada cliente, porque, para nós, o cliente está no centro de tudo. Se essa é a proposta da Fiat, a marca não pode cair na armadilha que já caiu no passado e tentar fazer que os seus SUVs sejam algo que não são. Além disso, ela precisa estar no mercado que é o mais importante hoje e o mais relevante para a Fiat, entregando ao menos um SUV compacto. É por isso que, para mim, não faz sentido pensar nas novas gerações de Pulse e Fastback como SUVs médios. Poderia até parecer que a marca está indo para frente, mas na verdade ela estaria correndo o risco de ficar para trás. Você concorda?
Me diz o que você acha dessa história toda e o que você espera dos novos SUVs da Fiat. Deixa aí nos comentários do YouTube e do Spotify ou me manda uma mensagem nas redes sociais. Obrigado por me ouvir até aqui, um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.